Olá, olá, estamos de volta com mais uma live aqui pelo Facebook do RD News. Se você está nos assistindo por outras redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube ou mesmo pela plataforma do portal de notícias RD News, fique conosco porque nós vamos falar de um assunto que é novo, ao mesmo tempo já está gerando polêmica entre as mulheres. A questão é que foi promulgada uma lei recentemente, agora em maio, que ela afasta as gestantes do trabalho trabalho presencial durante a pandemia. E aí já está gerando muitas dúvidas, tem benefícios, tem prejuízos. A nossa entrevistada é a doutora Keuri Rebeschini, que é advogada. Obrigada, doutora, por estar conosco aqui online, né? A gente já recebeu outras vezes. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Mas, assim, vamos já iniciar falando da principal polêmica. O que está acontecendo por causa dessa lei, a partir da promulgação dessa lei? É a 14.151, correto? Isso, 2021, isso mesmo. Bom, boa tarde a todos, né? Nós estamos aqui agora em nova modalidade de entrevista, né? Eu já tive vários contatos com a Lids, né? Através do RD News presencial, mas é uma forma também de trazer um conteúdo jurídico, né? Esclarecedor, não no sentido que a gente vai conseguir sanar todas as dúvidas hoje, porque nós estamos vivendo realmente ainda numa instabilidade jurídica relacionada a essa lei. Então, a partir de agora, a gente começa a sanar algumas dúvidas, trazer alguns caminhos mais seguros para o empresário, para a gestante, mas eu estou longe de mim aqui como advogada tentar esgotar esse tema, porque ainda é muito novo, né? Ainda precisaria ter algumas novas alterações na lei, mas como não tem ainda, a gente vai tentando trilhar um caminho mais seguro, né? Provavelmente todo mundo aqui que está assistindo essa live hoje, né, sabe que foi promulgada uma lei, foi publicada 13 de maio agora de 2021, autorizando, ou seja, na verdade, é um dever, é uma obrigação do empresário que ele afaste todas as gestantes do ambiente de trabalho. Então, antigamente havia essa premissa, né, da gente poder verificar se era só gestante em ambiente insalubre, se não era, se Covid era realmente prejudicial, se a gestante sofria algum certo tipo de risco maior por estar gestante, né, relacionado à pandemia, e essa lei veio sanando essa dúvida. Ou seja, a partir do dia 13 de maio de 2021, é obrigatório que qualquer gestante seja afastado do seu ambiente de trabalho. Isso não quer dizer que ela vai precisar necessariamente ficar sem trabalhar. E aí a própria lei já garantiu, olha, o afastamento deve ser feito a partir da promulgação dessa lei, 13 de maio, porém, o empregador tem que garantir o salário integral dessa gestante, que é aí que a gente começa a nossa polêmica. Então, na verdade, eu acho que pode ser uma dúvida simples, mas é talvez algo que as pessoas estejam perguntando. Isso se refere à gestante que tem carteira de trabalho assinada, apenas. Perfeito. Essa lei veio quem tem outro tipo de contrato, quem é, sei lá, microempreendedor, quem é pessoa jurídica, essa lei não garante nada disso. É isso? Não, essa lei realmente vincula os empregados que têm a carteira de trabalho assinada, porque tem essa contraprestação de serviço, esse vínculo com a empresa precisa se resguardar nesse sentido. Então, a lei veio dizendo o seguinte, olha a empregada, olha o empregador, já que agora nós estamos vivendo em momentos de instabilidade, né, seja financeira, seja de saúde, nós preferimos que você realmente afaste essa gestante, embora ainda tenha alguns estudos, né, nesse sentido que realmente é prejudicial, só que você, empregador, precisa assumir esse risco. Qual que é o risco? De realmente essa empregada ficar afastada, mas você precisa permanecer pagando o salário integral dela. Quais são os mecanismos que esse empregador, esse empresário, pode se utilizar para não ter tantos prejuízos? O primeiro, nada mais é que afastar essa gestante com o salário integral, ou seja, que não haja prejuízo dessa remuneração, porém, ela pode prestar esse serviço de forma remota, através de teletrabalho ou através de trabalho à distância. Ou seja, aquilo que ela desempenharia dentro das funções dela na empresa, ela vai poder fazer isso no conforto da sua casa, na segurança da sua casa. Isso que a lei trouxe, esse benefício. Só que aí, a gente não pode esquecer que existem alguns trabalhos incompatíveis com esse tipo de trabalho remoto, esse teletrabalho, esse trabalho à distância. Exemplo, se eu tenho uma cozinheira que trabalha dentro de um restaurante, claramente que essa cozinheira ela precisa estar realmente com a mão na massa, né, trabalhando de forma específica dentro do restaurante. Se ela estiver grávida, mesmo assim, ainda que ela não consiga
trabalhar de forma remota, de teletrabalho, trabalho à distância, ela vai ser afastada de forma obrigatória e a empresa precisa assumir esse salário dela. E aí que é a grande discussão, que a gente começa a falar aqui no começo da nossa entrevista. Quem paga essa conta dessa empregada que não pode trabalhar porque esse trabalho é incompatível e esse empregador que não tem uma conta prestação de serviço? Então, essa é a grande celeuma que iniciou-se a partir do dia 13 de maio relacionada a essa nova regra, afastamento da grávida do trabalho. Nós temos pouco mais de 10 dias da promulgação da lei, né? Na sua prática da advocacia, já surgiram demandas nesse sentido, doutora Keila? Já. Essa semana, uma cliente veio nos procurando, na verdade, ela é dona de uma empresa, e ela falou assim, doutor, o seguinte, essa minha empregada, ela é caixa da minha empresa, não tem como ela desempenhar outra função dentro dessa empresa, e eu sei que eu sou obrigada a afastá-la. E aí, e se eu assumir o risco de não afastá-la? Qual seria o prejuízo? Ou seja, o empresário também quer saber qual que é o prejuízo que ele teria que arcar, ou até mesmo, né, suportar se ele não afastar. E aí eu elenquei inúmeros prejuízos, que seria, primeiro, uma multa do Ministério Público do Trabalho, porque isso já é um dever legal a ser cumprido, porque lei determinou que seja afastada essa gestante e é dever legal da empresa cumprir. Então, primeira situação, multa do Ministério Público do Trabalho. Segundo, essa gestante, se porventura vier adquirir um Covid e conseguir realmente linkar, fazer o nexo causal que foi adquirido dentro do ambiente de trabalho, além das indenizações decorrentes, geraria inclusive um acidente de trabalho e as questões totalmente decorrentes relacionadas a esse descumprimento legal. Fora essa questão maior, também a rescisão contratual, enfim, tem mais prejuízo para o empregador não cumprir a lei do que ele efetivamente cumprir. Então, quais são os caminhos mais seguros que esse empregador precisa utilizar? Primeiro ponto, é fato que toda gestante hoje, enquanto perdurar a pandemia, terá que ser afastada do seu ambiente de trabalho. Isso é um ponto, isso é uma prática já da própria lei para a partir de 13 de maio. Não tem como condicionar. Então, não tem como a família gestante, ela pode vir em determinado período ou ficar em tempos de 15 dias trabalhando dentro de casa e voltar para a empresa. Não. Enquanto perdurar a pandemia e essa gestante estiver efetivamente, grávida, ela precisa ser afastada do ambiente de trabalho. Ela não vai trabalhar de forma presencial. É bom que a gente pondere aqui. A gente precisa saber que, embora ela esteja afastada de forma presencial, ela vai continuar desempenhando essas atividades de forma remota, através de teletrabalho, trabalho à distância, e aí ela vai abordar isso conforme o contrato específico na empresa. Só que o maior prejuízo que a gente vê hoje aqui são para aquelas empregadas, como eu havia dito no começo da entrevista, que não conseguem desempenhar a atividade teletrabalho de forma remota. Como que fica? Existem várias discussões, tá? Eu vou deixar aqui o meio mais seguro, que eu acho como advogada, não que eu discorde de outros colegas, mas enfim, o que eu vejo de forma mais segura. Primeiro, a lei deixou bem clara que esse empregador precisa garantir o salário de forma integral. Então, ainda que essa gestante não consiga desempenhar essa atividade de forma teletrabalho ou trabalho remoto ou à distância, ela vai ficar à disposição da empresa recebendo um salário. O salário que já era previsto antes do próprio afastamento. Segunda situação, que eu oriento os meus clientes hoje, a partir do momento que ela ficará à disposição da empresa, a empresa pode se socorrer de se utilizar do afastamento por uma gravidez de alto risco no INSS. Então, a empresa pode ser que ela consiga fazer o afastamento pelo INSS, desde que mantenha o salário integral dessa gestante, claro, porque agora a gravidez em época de pandemia é uma gravidez de alto risco. E aí a gente consegue esse salário maternidade durante esse período. Ah, doutora, mas e se ela não conseguir, se o INSS estiver demorando muito até conceder a negativa ou a questão mesmo do deferimento, o que acontece? Continua fazendo o pagamento integral do salário, porque a lei deixou bem clara, esse ônus, que é essa grande discussão, ficou à carga do empregador. Então, esse peso, ainda que essa gestante não esteja trabalhando de forma efetiva, esse empregador efetivamente precisa continuar mantendo o salário dessa gestante de forma integral. Aí, há quem diga que pode ser utilizado as MPs, as MPs que foram utilizadas para tentar resguardar o contrato de trabalho. Seja uma suspensão do contrato de trabalho, uma redução de jornada, de salário e jornada de carga horária. A grande questão ao meu ver,
próprio empregador pode sim se utilizar das MPs de 1045, 1046 para tentar evitar esse grande peso remuneratório que é dentro da empresa. Mas, se ele não conseguir garantir que ela receba esse salário integral, ele já vai estar indo de encontro à lei e vai ter um prejuízo futuro. Então, vamos supor que esse empregador decidiu que essa empregada, essa cozinheira que não tem aptidão para trabalhar de forma remota, ele vai efetivamente suspender o contrato de trabalho dela. É sabido que a suspensão do contrato de trabalho, na maioria das vezes, a depender do faturamento da empresa, quem vai arcar com esse benefício é o próprio governo. Só que esse benefício é pago em cima da parcela de seguro-desemprego. Então, se você, empregador, quiser fazer a suspensão desse contrato de trabalho, assumir esse risco, é bom que você saiba que a parcela de seguro-desemprego não é a parcela integral desse salário. Então, é bom que você complemente, então, esse salário, esse benefício, para que fique igual, de forma com que ela receba esse salário integral à época. Então, pode ser utilizadas as MPs que foram criadas a 1045 e 1046 para evitar as demissões em massa, evitar esse prejuízo financeiro? Eu entendo que sim. Porém, você, empregador, você precisa ter ciência que ainda que você afaste essa empregada através da suspensão do contrato de trabalho e esse benefício seja pago pelo governo, você precisa complementar esse valor para chegar no patamar do salário que essa gestante deveria receber. Então, tem como fazer banco de horas, tem como antecipar férias dessa gestante nesse período, lembrando que ainda assim precisa ser mantido o salário integral dessa gestante. Então, por isso que essa grande discussão. Há quem diga que o empregador não precisa garantir essa remuneração com base numa norma da OIT, né? Há uma concepção ainda um pouquinho complexa nesse sentido, até mesmo para discussão, e eu, como advogada, eu entendo que o meio mais seguro hoje realmente é afastar de cunho obrigatório e verificar se enquadra em questões de teletrabalho, trabalho remoto, enquadra ela, faça de forma correta, de forma legal. Não se enquadra em quesitos de prestação de serviço remoto ou à distância, ou até mesmo, né, teletrabalho, então se utilize, seja da suspensão ou da redução da jornada, mas desde que você consiga garantir que ela receba o salário integral, aquilo que ela já recebia antes do afastamento. Então, não existe conversa aqui. A gestante precisa ser afastada desde o dia 13 de maio de 2021. Ela já não pode mais trabalhar de forma presencial. O empregador pode, por exemplo, alterar esse contrato no sentido de colocá-la numa outra função que seja compatível com o teletrabalho? Seria uma alternativa? De repente, tudo bem, você deu o exemplo da cozinheira, né? Mas, de repente, ele tem uma necessidade na área administrativa em que, se ele conseguir treiná-la, ela conseguiria fazer esse trabalho de forma remota. Pode fazer isso? Perfeitamente, pode. É uma alternativa, além de ser uma alternativa muito segura, é muito válida para o empregador, porque olha só, vamos raciocinar na visão do empregador. Se eu preciso afastar uma gestante, uma cozinheira, e eu preciso manter o salário dela integral, quer dizer que eu preciso, então, contratar outra pessoa que não esteja gestante para o cargo dela dentro do restaurante. Então, você entende que ele vai ter que assumir 2 salários em uma pessoa só? Então, é por isso que é o grande prejuízo que esses empresários tiveram. Então, se ele tiver condição de readequar essa funcionária através do teletrabalho, seja tirando da parte de cozinheira, treinando, sei lá, para mexer com a mídia social da empresa, desde que não haja prejuízo remuneratório, não vejo problema. Entendeu? Então, nesse sentido, se esse empregador conseguir fazer realmente essa readaptação dessa gestante dentro da empresa, desde que não haja prejuízo remuneratório, pode ser feito sim, e ele consegue aproveitar essa demanda de trabalho que ela tenha, ainda que esteja afastada. Uhum. Bom, o finalzinho do seu áudio cortou um pouco aqui para mim, eu não sei se no ar, né, já que estamos ao vivo no Facebook, saiu assim, mas tem uma pergunta aqui, a própria Deise, a nossa produtora que está nos acompanhando aí, para quem estiver ao vivo pode mandar pergunta, tá, gente? Aproveita aí. O que você pensa a respeito de ainda mais das mulheres sofrerem mais preconceitos para serem contratadas, né, pela cultura machista que infelizmente ainda existe
existe por parte de algumas empresas. Porque, assim, uma das questões e uma das polêmicas é justamente o fato de que já existe uma certa discriminação da mulher no mercado de trabalho, principalmente a mulher em fase fértil, em idade fértil, se tem filho, se não tem filho, de forma velada, tem empresas que realmente não contratam, né? Você acredita que essa lei ela pode agravar mais esse tipo de preconceito e fechar portas de trabalho para as mulheres? Na verdade, na minha concepção, né, como mulher, como advogada, né, e como a gente tem visto, né, em épocas de pandemia, eu acho que essa lei realmente foi, na verdade, um descobre dali e tampa aqui, entende? Então, eu sei que o governo tentou, de alguma forma, ajudar a saúde da própria gestante, né, só que ele não trouxe alguns mecanismos que pudesse evitar esse prejuízo, inclusive no ambiente de trabalho. Hoje, pelo que eu tenho visto, ouvido e vivenciado, já para uma mulher entrar no ambiente de trabalho já é um pouco mais complexo que seria do homem, obviamente. Isso a gente vê em muitos processos trabalhistas, notícias, enfim. E com a vinda dessa lei, claramente, isso trouxe uma outra discriminação agora, que é contra a mulher que está gestante, né? Então, hoje, o empregador vai pensar duas vezes antes de contratar uma mulher durante a pandemia, porque ele sabe que se porventura ela vier ficar grávida durante esse período, ele vai precisar, no mesmo momento que foi comunicado, afastá-la do ambiente de trabalho. Então, sim, ao meu ver, como advogado trabalhista, gerou sim outro tipo de discriminação contra a mulher agora, porque pelo fato de que a gente já sabia que existiam umas discriminações pelo fato da mulher poder engravidar, agora a gente já sabe que o prejuízo para uma empresa da empregada estiver, no caso, estiverem como gestante, né, enquadrada como gestante, vai ser mais ainda porque o empresário vai acabar não preferindo contratá-la, porque ele sabe que ele vai precisar no mesmo momento afastá-la. Então, sim, esse foi um dos motivos que a lei trouxe polêmica, a discriminação com a mulher que está gestante, provavelmente enquanto percorrer a pandemia, quem sabe sequer quando vai terminar efetivamente isso tudo, né, quando realmente vai dizer que se findou, que realmente agora a vida normal, até que se aconteça isso, né, porque a gente vê o que está acontecendo, tudo isso na nossa esfera de saúde, no Mato Grosso, a nível nacional, enfim, provavelmente isso vai se perdurar. Então, sim, é uma nova forma, ou se não, né, agregou a forma de discriminação da mulher relacionada a estar no estado gravídico dela. Nós falamos bastante de prejuízos, dos preconceitos, das preocupações, mas que benefícios essa lei traz no seu ponto de vista, Kelly? Tá, no meu ponto de vista como advogado, principalmente, se antes a gente já tinha essas dúvidas, né, de gestantes, antes dessa lei, de ficarem apresentando atestados médicos, e os médicos preocupados realmente com a possível contaminação dessa gestante, com as ações trabalhistas que estavam sendo realmente aplicadas por uma demissão por justa causa, ou enfim, tudo isso veio a calhar porque realmente agora a gestante pode ficar tranquila que o seu contrato de trabalho vai ser mantido e ela não vai precisar realmente, ainda que a gente sabe que o período estabilitário ele permanece, né? Por isso que a maioria das empresas não podem demitir essa gestante durante o estado gravídico por conta da estabilidade. Atualmente, então, a gestante então, está se resguardando, seja através da gravidez, né, e do seu ambiente de trabalho, porque agora ela não vai precisar mais se deslocar, seja através de ônibus, seja através de lotações, Ubers, para poder realmente fazer com que seja resguardada a saúde do bebê e dela. Então, realmente, o ponto ápice aqui é a proteção da gestante e do bebê, porque é isso que a lei trabalhista tenta prever, realmente essa proteção desse nascituro. Então, sim, o maior motivo de comemoração dessa lei, independente dos prejuízos que ela trouxe em outros tipos de esfera, né, na esfera empresarial, sim, foi essa questão de saber que a gestante vai poder, sim, ficar resguardada no seu ambiente residencial, para que ela não possa correr esse risco de adquirir o Covid. Então, vale agora a regra que essa gestante precisa ter consciência que, embora ela esteja em trabalho remoto, em trabalho teletrabalho ou trabalho à distância, essa lei foi realmente para resguardar a saúde dela. Então, que ela se resguarde também no sentido de que não faça as questões que não deveriam ter sido feitas na empresa, né? Então, por isso que a maior comemoração, sim, é a proteção do nascituro aí através da gestante, através da lei 14.151 de 2021.
Você falou que o empregador pode se valer também de buscar junto ao INSS, né? Essa seria a antecipação, eu queria que você só detalhasse um pouco mais isso aí. A antecipação da licença maternidade, ou seja, quando o neném nascer, ela já vai ter usado esse tempo de licença, seria isso? Não necessariamente. Quando uma grávida está em ambiente insalubre, né, que às vezes a gente não consegue fazer a relocação dela porque o próprio trabalho dela não desempenha essa função para relocação ou teletrabalho, a mesma coisa agora se aplica para todas as gestantes. Esse ambiente de trabalho, ela não vai mais poder trabalhar de forma remota. E esse empregador, ele vai poder alegar, em vista a esse alto risco de contaminação e prejuízos que o Covid-19 trouxe para essa gestante, como se fosse uma gravidez de risco. Então, quando a gente fala gravidez de risco, que era aquelas empregadas que trabalhavam em ambiente insalubre, era pedido e solicitado para o INSS o afastamento para que elas recebessem salário maternidade, ou seja, é um salário que se recebe antes da própria licença maternidade, né? Então, hoje, se ficar realmente enquadrado que o Covid-19, ele traz um prejuízo à gravidez, à saúde da grávida, essa grávida, então, se torna uma gravidez de alto risco, e aí, essa empregada, através da empresa, pode solicitar esse salário maternidade, que é pago pelo próprio INSS. Há quem diga, coisa que ainda a gente não viu ainda na prática, né, porque essa lei é muito recente, que o INSS provavelmente vai se negar a fazer esse pagamento em grande escala, né? Porque são todas as gestantes, então todas as gestantes estão em grau de risco. Mas é necessário que esse empregador faça essa solicitação, sim, do salário maternidade, e aí, se possivelmente ele não consiga afastar ela através do salário maternidade, ele se mantenha pagando, se não se utilizar as MPs, se mantenha pagando o salário dela e depois tentar recobrar isso na justiça contra o INSS, alegando que era uma gravidez de alto risco e ele não poderia ser responsabilizado na época por conta da Covid-19, que se tornou uma das doenças que trazem prejuízos ao estado gravídico. Nesse caso, para o INSS, ela teria que apresentar algum tipo de atestado médico? Ou o próprio INSS faria aí uma perícia? Há quem diga, né, porque a gente ainda continua nas especulações jurídicas, né, ao meu ver, o meio mais seguro, né, e correto seria, sim, a apresentação de um laudo médico do próprio fim clínico dela específico, apresentando quais são os riscos, né, do Covid-19, embora a gente saiba, mas explicando toda a patologia, toda a situação que essa gestante poderia, sim, ser enquadrada e juntar esse atestado, esse laudo médico junto ao INSS para conseguir fazer com que essa gestante possa receber o salário maternidade. Então, o empregador é um mecanismo que eu posso realmente dizer com mais segurança, né? Não com mais certeza. Seria o mecanismo mais seguro fazer com que essa gestante fosse afastada pelo INSS durante esse período, para que a conta não ficasse com o empregador, que não está recebendo contraprestação de serviço, e a gestante também não pode ser punida por uma lei do qual foi para resguardá-la. Então, analisando os dois casos, o INSS seria a medida ideal, afastamento dela através do recebimento do salário maternidade, e se não for possível o afastamento, o empresário continuar fazendo pagamento e depois recobrar na justiça contra o INSS esse período que ele pagou sem que houvesse prestação de serviço. Você disse no início que há mais prejuízos para os empregadores se ele assumir o risco de descumprir a lei, né? Em casos de descumprimento, o empregador não vou assumir o risco, não vou afastar, e que tipo de provas a gestante pode reunir para, em caso futuro, ela precisar demandar isso na Justiça do Trabalho? Essa parte ficou muito interessante, que por si só ela não vai precisar de provas, via de regra. Por quê? Se a própria lei já me disse que eu sou obrigada a ser afastada e meu empregador assumiu o risco, ou seja, aquele que tem o dever legal de garantir um ambiente insalubre, que é a empresa, que é o empresário, e não se valeu disso para poder evitar uma possível contaminação, então, por si só, o simples fato de eu alegar em juízo que eu estava trabalhando gestante e não houve afastamento, por si só, eu já consigo provar que esse empresário não fez o cumprimento legal do afastamento da gestante nessa época. Então, por si só, eu conseguiria provar com o simples fato de um cartão ponto, um holerite omitido, determinando que era em forma presencial, porque ainda que seja teletrabalho, trabalho remoto, eu continuo assinando holerite, né, de forma virtual. Enfim, mas o mecanismo é fazer uma simples prova, seja com um cartão ponto, de forma
presencial, seja com uma mensagem cobrando os horários no qual a própria empregada gestante ainda não esteve dentro da empresa. Então, isso por si só, eu já consigo fazer prova de que eu não fui afastada, porque isso é um dever legal da empresa. Alguma questão que a gente não abordou aqui, doutora, que eu acho que eu fui tentando pensar o máximo de dúvidas possíveis, né? Ou que você queira ressaltar para a gente encerrar. Já temos com 25 minutos de bate-papo. Primeira coisa é dizer para as gestantes que, se porventura não houver, né, isso na qualidade agora de gestante, né? Se ou não houver afastamento de trabalho, é bom que se possa se recorrer, na verdade, né, no Ministério Público do Trabalho, que ela faça uma denúncia. As denúncias são veladas, tá? Veladas não, perdão, sigilosas, não tem qualquer tipo de nome específico de qual pessoa teve esse tipo de informação, então que ela possa fazer essa denúncia no Ministério Público do Trabalho, que ela continua trabalhando, ou que ela possa realmente fazer um processo judicial contra a empresa, se assim ela não conseguir todos os mecanismos, né, uma rescisão indireta, enfim. Além disso tudo, deixar agora uma brecha para o empresário, que ele realmente consiga se adequar a essa nova lei, porque senão os prejuízos serão mais superiores do que o simples pagamento de salário sem a contraprestação. Então, uma boa orientação jurídica, principalmente no sentido de que qual é o melhor meio seguro. Não existe, é bom que eu deixe bem claro aqui, porque pode ser que tenha outros colegas aqui nos assistindo, não existe ainda nenhum tipo de jurisprudência, nenhum tipo de orientação específica e objetiva, ou seja, faça isso, ainda não. Nós estamos ainda caminhando em meios de construção jurídica de forma mais segura. Então, pode ser que outros empregadores tenham orientado de forma diferente, mas eles explicam geralmente para a empresa qual é o risco da empresa assumir aquele tipo de conduta e qual vai ser o prejuízo. Geralmente a gente fala que é a gestão de risco da empresa. Então, pode ser que a sua empresa tenha adotado outro tipo de mecanismo, mas muito bem orientada por um advogado, sabendo que ela vai poder possivelmente sofrer uma demanda judicial e analisando o risco-benefício, ela optou realmente por agir dessa forma. Então, sempre essa orientação jurídica que a gente faz conheça seus direitos, mas também saibam que na esfera para o empresário ainda está muito cedo para falar o que é certo e o que é errado. Tem meios seguros de ser utilizados, mas ainda meio correto e errado, ainda nós estamos no caminho dessa construção. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada novamente pelas suas informações, pela sua disponibilidade de tempo. Espero que tenha ajudado aí muita gente a tirar dúvidas, né? E aí buscar os seus direitos. É uma lei recente, mas nós estamos num período com tudo muito conturbado por causa dessa pandemia, né? Então é mais uma garantia à vida. Tá né? A gente está com as pessoas perdendo a vida por uma doença que está aí no mundo inteiro, e agora vem uma lei querendo proteger uma vida que é mais frágil ainda, né? O Nastur. Então, a gente traz essa informação, espero que tenha contribuído aí para esclarecer a muitos. Eu quero agradecer a todos que estão presentes aqui com a gente hoje, não de forma presencial, né, que a gente consiga o mais rápido possível voltar à normalidade, mas queria agradecer ao RD News pelo espaço, de passar a informação, que realmente a gente consiga tentar se enquadrar da forma mais correta e sem menos prejuízo para tantos lados, né, tanto o empregador quanto o empregado, que também estão sofrendo com essa questão de pandemia. E agradecer também a oportunidade, Lídice, pela parceria de sempre, viu? Obrigada, então, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, uma boa tarde, gente. Tchau, tchau. Boa tarde.